sem pó, será que realmente existe? Você já imaginou conseguir transformar ali o seu piso, sua parede, algum revestimento, sem precisar quebrar nada, sem precisar fazer entulho, poeira, pegar caçamba? Pois é, parece até coisa de outro mundo, não é mesmo? Só que no vídeo de hoje eu vou te mostrar algumas técnicas ali de reforma sem pó. E no final você vai acabar entendendo por que algumas dessas técnicas estão ganhando espaço e que materiais permitem ali ou não o uso desse tipo de técnica. Eu sou a Yumi, uma das arquitetas especialistas em design de interiores aqui na Pétala Arquitetura e ajudo você a reformar e transformar ambientes para sua casa dos sonhos. E quando a gente fala de casa dos sonhos, não dá para ignorar que a gente tem que passar pelaquela fase chata que é a obra. Poeira em tudo quanto é lado, barulho, estresse, marreta, quebra-quebra. A gente sabe que vai aparecer imprevisto, então a gente sabe do que a gente tá falando, né? Todo mundo aí já acabou passando por uma obra um dia na vida. E é por isso que cada vez mais as pessoas estão buscando soluções mais limpas, mais rápidas e que a gente fuja ali dessa barulheira geral, desse quebra-quebra que a reforma tradicional vai trazer. Ainda mais se você for morar junto com a reforma. Então, às vezes, você tá reformando um quarto, tá morando no quarto do lado, você tá reformando sua cozinha, mas você tá tendo que usar o banheiro que tá logo em cima. A gente sabe que isso é um incômodo. Foi exatamente por isso que a gente quis trazer esse vídeo com algumas técnicas ali para te mostrar algumas soluções ali de reforma sem pó, vamos chamar assim. E a gente sabe que durante muito tempo a questão da reforma, o conceito de reforma, ele estava muito atrelado a essa parte de demolição. Então a gente tem que tirar tudo, a gente tem que refazer, a gente tem que começar do zero. Só que esse processo ele pode ser caro, ele é cansativo, ele é um processo que nem sempre vai ser necessário justamente por conta dessas técnicas. E você vai aproveitar o que você já tem, às vezes você vai acabar gastando um pouquinho menos e você também ainda tem uma parte ali de descarte de material ao longo da sua mini reforminha. E quantas vezes a gente já ouviu falar aqui que queria reformar, mas você não quer passar por tudo de novo, que foi muito ruim a primeira vez que você reformou, ou que você lembra que fazia muito pó, e às vezes você tá com um pouquinho de preguiça de entrar nesse processo de volta, mas você quer mudar, e às vezes você tá travado nessa mudança por conta dessa questão. A gente sempre fala aqui, pra ter o sonho realizado, você tem que passar por essa fase. Então, gente, não deixem de se travar pra alcançar ali o sonho da sua casa, do seu quarto, da sua sala maravilhosa, por conta da fase de obra, gente. A fase de obra, ela passa. Então, sempre vale a pena a gente chegar lá no final do nosso sonho com ele realizado. Só que o intuito desse vídeo aqui é de mostrar algumas formas que você tem para fazer um pouquinho menos de sujeira ali durante o seu processo de reforma. Então, deixa eu te dar alguns exemplos aqui dessa técnica de revestimento sobre revestimento. Sim, eu vou começar por ela, que é a clássica que todo mundo provavelmente já conhece. Até existem alguns condomínios, a gente já viu a proibição de usar esta técnica, que é o porcelanato sobre porcelanato. Então, às vezes, você tá ali querendo trocar o revestimento da sua cozinha, o revestimento da sua sala, você não quer fazer toda essa demolição, daí você faz a técnica do porcelanato sobre porcelanato, que é quando você já tem um revestimento, você pega e assenta o outro revestimento por cima. Claro que você vai ter um engrossamento ali da parte do seu piso e da sua parede, mas você ganha ali em agilidade e a gente tira aquela parte de demolição e de fazer um monte de poeira para poder retirar revestimento antigo. Inclusive, deixa eu contar um exemplo aqui de um amigo nosso que também é arquiteto e a família dele, ela se mudou para cá, eles vieram de outra cidade e eles tiveram que se mudar e entrar super rápido num apartamento novo. Então, eles não tiveram tempo de preparar uma reforma muito longa e muito extensa. Então, foi a opção que eles decidiram usar o porcelanato sobre porcelanato. Então, na parte da sala ali, do social, eles usaram essa técnica para colocar um porcelanato mais moderno e ficou ali um pequeno desnível para a parte da cozinha. Então, ali nesse desnível, eles tiveram que colocar um acabamento diferente, mas eles usaram essa técnica do porcelanato com porcelanato. E ali ficou ali um degrauzinho a mais, só que todo mundo sabe que aquilo ia existir e mesmo assim eles optaram porque para eles era o que precisava o quanto antes e daí eles não iam ter toda a parte de obra ali de demolição para começar, né, a entrar no apartamento. Outro exemplo de revestimento sobre revestimento é o do piso vinílico em cima do revestimento ali de porcelanato. Então, a gente tem o piso vinílico clicado,
que ele vem num sistema de cliques mesmo, então você clipa um no outro, digamos assim, você vai encaixando um no outro, você não usa cola. E daí, às vezes, se um dia você for embora, você consegue desclipar esse piso também. E a casa muda completamente quando você coloca um piso vinílico. Então, pensa, às vezes você tem uma sala inteira ali de porcelanato, aí você pega e coloca um piso vinílico que vai ficar com aquele aspecto de madeira. Para o piso vinílico também, a gente também tem a opção do piso vinílico colado. Só que daí, se você tiver um outro revestimento por baixo, porcelanato ali, você vai ter que fazer o nivelamento, porque senão ele vai ficar marcado. E, gente, o piso vinílico, ele não pode ser colocado em todos os tipos de revestimento que estão por baixo. Então, tem que dar uma olhadinha. Por exemplo, a gente não vai poder colar um piso desse em cima de um piso de taco de madeira, tá bom? Então, sempre tem que olhar a especificação técnica do que você está colocando por cima e do que tá ali por baixo, beleza? Bom, o próximo exemplo, eu vou dar um exemplo ali 2 em 1 já. Então, eu já vou falar sobre usar painéis de MDF e também papéis vinílicos nas paredes. Então, às vezes, você pode estar querendo esconder uma parede de uma sala que você não está gostando tanto, você quer esconder ali um azulejo, você quer dar uma cara nova, então você pode usar essas duas soluções. Bom, a parte do MDF, né, a gente vai acabar construindo um painel, a gente vai construir uma vista, a gente vai construir algum elemento decorativo, né? E o papel vinílico, para quem não conhece, ele é como se fosse um papel de parede, só que do material vinílico. E a gente pode colocar alguns deles dentro de box de banheiro, por exemplo. Tem uma marca que ela coloca, ela indica instalação também dentro de box de banheiro, e às vezes você quer dar uma repaginada ali no seu banheiro, mas depois, não sei, você vai ter que entregar o apartamento de volta para a primeira moradora, para a dona, e daí você quer fazer algo mais simples. Então você pode colocar isso para mudar completamente o seu ambiente. E lá no comecinho do vídeo, eu lembro que eu falei sobre até a questão de poder trocar as pedras bancadas. E esse papel vinílico entra nessa parte, porque eles são moldados por calor. Então, às vezes, você pode revestir uma bancada. Inclusive, a gente faz o revestimento. A gente não, né? O moço vai fazer o revestimento ali, o instalador da própria pia, e você vai conseguir mudar completamente a cara de uma bancada sua só utilizando esse tipo de revestimento. E também, nessa mesma ideia ali, só que obviamente para seus locais adequados, a gente pode também ter o uso do papel de parede. E aproveitando o gancho que a gente estava falando de banheiros, uma outra coisa que você pode usar é a própria pintura dos azulejos. Você vai precisar de uma tinta específica para isso, mas você pode pintar os azulejos do seu banheiro, que vão dar outra cara e outra vida ali para o seu ambiente. Uma coisa que você não pode esquecer de pensar, gente, tudo isso é que se você morar em um local alugado, às vezes você tem que ver soluções que você possa retirar depois ou fazer acordo com o proprietário. Inclusive, eu estava vendo uma digital influencer que ela pintou banheiro, pintou cozinha, ela pintou todos os azulejos ali da casa que ela estava alugando, e ela resolveu sair da casa, então ela estava tendo que raspar todos esses azulejos de volta. Ela falou que ela não se arrependeu de absolutamente nada, porque durante o tempo que ela estava morando ali naquela residência, ela queria se sentir em casa, ela queria que aquela fosse a casa dela, e para ela fazia total diferença ela pintar os azulejos. Então foi uma decisão dela fazer isso. Até agora que ela tá entregando o imóvel, ela tava tirando todos essas pinturas e essas intervenções que ela fez. E uma coisa legal dessas soluções é que muitas vezes elas vão te otimizar um tempo, elas vão evitar ali entulho, elas vão evitar que você tenha muita sujeira, elas vão transformar a sua casa sem fazer com que a sua casa primeiro vire um super canteiro de obras. E com as técnicas certas, você consegue até antes e depois de revista, ver como que era, ver como que ficou. E o legal sempre, inclusive nessas situações, é você procurar uma mão de obra especializada, alguém que saiba te dizer, alguém que saiba te indicar o material correto. Então, aquela questão do piso que eu falei, tem pisos que não vão aceitar um piso sobre piso em cima, então você tem que tomar esse cuidado. Essa parte, igual eu contei, da digital influencer, que ela teve que tirar todos os revestimentos depois, ela teve que usar não é desmoldante que fala, mas ela teve que usar como se fosse um solvente, assim, pra tinta sair da parede. Então, você tem que ter, assim, esse conhecimento de alguém que tem a parte técnica atrelado à sua reforma. Bom, e se essas ideias já estão abrindo a sua cabeça, você já está pensando ali o que você pode fazer, como que você pode mudar a sua casa, mudar a sua sala ali, a sua cozinha, talvez pintar o seu banheiro. Não esquece de deixar um like aqui pra gente, que vai ajudar a gente a pensar em mais soluções e mais vídeos interessantes para poder ajudar você aí na reforma da sua casa. E mesmo com técnica rápida, sendo mais prático ali, usando essas ideias de reformar sem pó, não adianta nada se você não souber identificar ali quais são os possíveis sugadores de energia que estão aí na sua casa. Então eu vou deixar aqui no card um vídeo que a gente fez te contando quais são os principais sugadores de energia que podem estar tirando a sua energia aí da sua sala de estar, para você assistir e não cometer nenhum errinho durante a sua reforma. Um beijo e até o próximo vídeo.